Carl Jung nos ensinou que o caminho para a cura emocional começa quando ousamos nos priorizar. Em um mundo que constantemente nos empurra a olhar para fora, a buscar a validação dos outros e a nos encaixar em moldes alheios, raramente paramos para nos perguntar: o que eu realmente quero? O que preciso para me sentir pleno? A resposta a essas perguntas não está na opinião dos outros, nem na aprovação externa, mas na conexão profunda com o nosso próprio ser. Quando você decide se priorizar, isso não significa que está sendo egoísta. Pelo contrário, significa que finalmente está prestando atenção à pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Jung nos alerta que muitas das nossas feridas emocionais vêm de viver em uma desconexão constante com nossa essência. Passamos anos nos moldando para atender às expectativas da sociedade, da família, do parceiro, a ponto de esquecermos quem realmente somos. Mas aqui está a chave. Tudo o que reprimimos, tudo o que negamos de nós mesmos, não desaparece. Isso se transforma em uma sombra que, cedo ou tarde, encontra uma maneira de se manifestar em nossa vida. Talvez você já tenha percebido isso em relações que parecem se repetir incessantemente, em padrões de autossabotagem ou em uma sensação constante de insatisfação. Nos perguntamos por que a vida não muda, por que nos vemos presos nos mesmos conflitos, sem perceber que a resposta não está lá fora, mas dentro de nós. Jung nos ensina que a cura começa quando paramos de buscar no exterior e ousamos explorar nosso próprio mundo interior. Pense na sua vida como um reflexo do seu estado interno. Se você constantemente se cerca de pessoas que não te valorizam, se sente que sua energia é drenada em relações tóxicas ou em situações que não te nutrem, isso não é coincidência. É o seu inconsciente te mostrando que há algo dentro de você que precisa ser cuidado. A questão é: você está disposto a ouvir? A maioria das pessoas evita esse processo porque se enfrentar não é fácil. Significa encarar nossas feridas, nossas inseguranças e aceitar que, muitas vezes, somos nós mesmos que permitimos que a dor persista. Mas é exatamente aí que a verdadeira transformação acontece. Quando você se prioriza, percebe que não pode curar se continuar se cercando do que te machuca. A cura emocional não ocorre em ambientes tóxicos. Não acontece quando você segue permitindo o mesmo de sempre. Jung falava da importância da individuação, um processo em que nos libertamos das influências externas para descobrir nossa própria identidade. Isso não significa se isolar do mundo, mas parar de depender dele para definir quem somos. Quantas vezes você sentiu que sua felicidade depende da validação de alguém? Quantas vezes deixou que o medo da rejeição te impedisse de fazer o que realmente deseja? Quando você começa a se priorizar, algo muda dentro de você. Você não aceita mais migalhas emocionais, não busca mais que os outros preencham os vazios que só você pode curar. Você percebe que não precisa se encaixar em um molde, porque o que realmente precisa é se conectar consigo mesmo. E quando isso acontece, a cura flui sem barreiras. As relações que costumavam te drenar começam a se dissipar. As situações que antes te causavam angústia perdem o poder sobre você. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você parou de buscar fora o que sempre esteve dentro de você. E é aqui que surge a verdadeira liberdade. Quando você compreende que seu bem-estar não depende de ninguém além de você mesmo. Mas esse processo não acontece da noite para o dia. Exige coragem, exige paciência, significa aprender a dizer não, aprender a estabelecer limites e, acima de tudo, aprender a se ouvir. Quantas vezes você ignorou sua intuição por medo de desapontar os outros? Quantas vezes sacrificou sua paz para agradar alguém? Jung nos diz que o preço de nos ignorarmos é alto demais. Pagamos com ansiedade, com insatisfação, com uma vida que não parece nossa. Quando você decide se priorizar, começa a notar algo curioso. O mundo já não parece tão caótico. As relações deixam de ser uma luta constante.
Por quê? Porque você parou de lutar contra si mesmo. A cura emocional não é um destino a que você chega, mas um caminho que percorre dia após dia. É o ato de se escolher, repetidamente, sem culpa, sem medo. E quando você finalmente faz isso, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você agora o vê com outros olhos. A paz que você buscava fora sempre esteve dentro de você. Só precisava se lembrar de que você merece mais. Merece uma vida em que não precise pedir permissão para ser quem é. Esse é apenas o começo. A transformação real acontece quando você decide dar o primeiro passo, quando escolhe deixar para trás o que já não ressoa com você e se permite descobrir quem realmente é. Não é fácil, mas é o único caminho para uma vida autêntica e plena. E a pergunta é: você está pronto para trilhá-lo? Quando você começa a se priorizar, começa a perceber com mais clareza as dinâmicas que antes passavam despercebidas. De repente, você nota que certas relações só funcionavam porque era você quem fazia todo o esforço. Que havia situações em que você dava mais do que recebia e que muitas vezes suportou o insuportável só por medo de ficar sozinho. Mas quando decide se escolher, algo dentro de você se rompe. É uma ruptura necessária, uma fresta por onde finalmente entra a luz da consciência. Jung nos ensinou que tudo o que reprimimos encontra uma forma de se manifestar em nossa vida, de um jeito ou de outro. Se não ouvirmos nossas necessidades, acabamos projetando-as nos outros. Se nos negarmos a reconhecer nosso valor, atrairemos pessoas que reforçam essa crença. E se evitarmos enfrentar nossas feridas, o mundo se encarregará de refleti-las repetidamente, até que decidamos encará-las. Esse é o processo que muitos evitam porque não é confortável. Significa aceitar que o que chamamos de amor, muitas vezes, não era amor, mas apego. Que o que achávamos ser amizade talvez fosse apenas uma conexão baseada em conveniência. E que as decisões que tomamos, na maioria das vezes, foram movidas pelo medo de não sermos suficientes. Mas aqui está a chave. Quando você se prioriza, para de se conformar. Para de negociar com sua paz. Para de sustentar o insustentável. E então acontece algo que assusta muitos. Você começa a perder pessoas. Não porque mudou, mas porque deixou de tolerar o que antes aceitava. Pessoas que pareciam fundamentais na sua vida começam a se afastar. Algumas sem nem dar explicações. Mas o que no início parece uma perda, logo se transforma em libertação. Porque para cada porta que se fecha, abre-se um espaço para algo mais autêntico. Esse processo, embora necessário, não é fácil. O inconsciente resiste à mudança porque busca a segurança do conhecido. Mesmo que o passado tenha sido doloroso, ele ainda é familiar. E o familiar nos dá uma falsa sensação de controle. Por isso, muitas pessoas preferem ficar em situações que as machucam, em relações que as consomem, porque o medo do desconhecido parece maior que o sofrimento que já conhecem. Mas é exatamente aí que a verdadeira transformação ocorre, quando você ousa soltar. Soltar não significa esquecer da noite para o dia, nem fingir que nada importa. Significa aceitar que você não pode forçar ninguém a ficar, que não pode fazer alguém te valorizar se essa pessoa não quer, e que a única pessoa responsável pelo seu bem-estar é você mesmo. Nesse ponto, o mundo se divide em dois tipos de pessoas: aquelas que seguem buscando fora o que só podem encontrar dentro, e aquelas que decidem se enfrentar e iniciar sua própria jornada de cura. Jung nos diz que o caminho para a totalidade não é fácil, mas é o único que vale a pena percorrer. É o caminho da autenticidade, o caminho em que você se permite ser quem realmente é, sem desculpas nem medo. Quando você decide se priorizar, começa a perceber algo poderoso. A qualidade das suas relações muda. As pessoas que estavam na sua vida apenas por interesse se afastam, e em seu lugar começam a chegar aquelas que realmente valorizam sua presença. Relações onde há reciprocidade, onde o carinho não se mede em sacrifícios, mas em apoio mútuo. Porque quando você se valoriza, deixa de aceitar menos do que merece. O problema
é que a maioria das pessoas não chega a esse ponto, porque o processo de soltar é doloroso. Não só pela perda em si, mas porque nos obriga a enfrentar a parte de nós que permitiu certas dinâmicas por tanto tempo. É mais fácil culpar o outro, dizer que o problema está fora. Mas Jung nos lembra que tudo o que vivemos é um reflexo do nosso mundo interno. E até que façamos o trabalho de curar por dentro, continuaremos repetindo os mesmos padrões. Aqui entra o conceito da sombra. Jung dizia que todos carregamos dentro de nós partes que não queremos reconhecer. Medos, inseguranças, desejos ocultos, emoções que reprimimos porque nos disseram que não eram aceitáveis. Mas negar nossa sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a ignoramos, mais poder ela tem sobre nós. A sombra não some só porque você a evita. Ela se esconde nas relações que você escolhe, nos conflitos que você vive, nas emoções que você não consegue controlar. Quando você se prioriza, começa a tornar sua sombra consciente. Começa a notar seus próprios padrões, as formas como se auto-sabota, as vezes em que diz sim quando quer dizer não. E nesse momento você tem duas opções: continuar vivendo na inconsciência ou começar a tomar o controle da sua vida. Esse é o ponto em que muitos param, porque enfrentar a sombra é desconfortável. Significa reconhecer que permitimos situações que nos machucam, que demos demais onde não éramos valorizados, que aceitamos menos do que merecíamos. Mas aqui está a verdade. A dor de encarar a realidade é temporária. A dor de viver na negação dura a vida toda. O caminho para a cura emocional começa quando você decide se olhar com honestidade. Não a partir do julgamento, mas da compaixão. Jung dizia que não podemos curar o que não reconhecemos. Não podemos mudar o que não estamos dispostos a aceitar. Mas no momento em que você decide se encarar de frente, sem máscaras, sem desculpas, algo dentro de você muda. É aqui que a verdadeira cura começa. Quando você para de buscar culpados e começa a assumir seu poder. Quando percebe que a vida não te acontece, mas é criada por cada decisão que você toma. Quando entende que não precisa da aprovação de ninguém para viver uma vida autêntica. A partir desse ponto, a transformação se torna inevitável. Você começa a atrair pessoas e situações que refletem seu novo nível de consciência. Para de se esforçar para se encaixar onde nunca pertenceu. A ansiedade pelo futuro se dissolve porque você confia na sua capacidade de navegar a vida a partir da sua verdade. Mas o mais belo de tudo é a paz que surge quando você finalmente se escolhe. Aquela sensação de liberdade que só se experimenta quando você não depende mais de nada externo para se sentir completo. Aquela certeza de que tudo o que você precisa já está dentro de você. A pergunta é: você está disposto a atravessar esse processo? Está pronto para soltar o que te pesa e se abrir à possibilidade de algo melhor? Não será fácil, mas te asseguro que valerá a pena. Porque quando você se prioriza, a cura emocional flui sem barreiras e o mundo deixa de parecer um lugar hostil para se tornar um reflexo do seu próprio bem-estar. Quando você começa a se priorizar, algo inevitavelmente acontece. Você muda. E quando muda, as pessoas ao seu redor reagem. Alguns celebram isso, outros questionam, e alguns tentarão fazer você se sentir culpado por não ser mais a mesma pessoa que conheciam. Esse é um dos momentos mais difíceis do processo, porque você perceberá que nem todos estarão preparados para aceitar sua transformação. É aqui que muitas pessoas recuam. Voltam a velhos hábitos, retornam a relações que não as preenchem, aceitam condições que as diminuem, tudo por medo de perder o familiar. Mas aqui está a verdade. Se você precisa se reduzir para caber na vida de alguém, esse lugar nunca foi para você. Jung nos ensina que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, não é um caminho que todos entenderão. Mas não importa se os outros compreendem ou não. O que importa é se você está disposto a seguir em frente, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo.
O medo da solidão é uma das maiores armadilhas do crescimento pessoal. Fomos ensinados a acreditar que estar sozinhos é sinônimo de estar incompletos, de ser rejeitados ou de ter falhado em algo. Mas a realidade é que a solidão não é o problema. O verdadeiro problema é não saber estar consigo mesmo. Jung dizia que a jornada rumo à totalidade exige um período de introspecção profunda, onde paramos de buscar fora o que só podemos encontrar dentro. E quando aprendemos a estar bem na nossa própria companhia, deixamos de aceitar qualquer coisa só para evitar o desconforto do silêncio. Nesse ponto, muitas pessoas experimentam o que Jung chamava de noite escura da alma. É um período de transição em que tudo o que é velho desmorona, mas o novo ainda não chegou. É um vazio, uma sensação de incerteza em que tudo o que você achava seguro começa a ruir. E é aqui que a maioria desiste, porque a mente busca respostas imediatas, quer certezas, quer se agarrar a algo. Mas o crescimento não funciona assim. A transformação real acontece quando você se permite estar nesse vazio, sem tentar preenchê-lo com o de sempre. Quando resiste à tentação de voltar ao conhecido, só porque é confortável. Quando, em vez de buscar distrações, decide enfrentar o que realmente sente. Esse é o momento em que muitos descobrem que grande parte da sua identidade foi construída em torno dos outros, que seu valor dependia de ser necessário, de ser aceito, de ser reconhecido. E quando todas essas expectativas externas desaparecem, surge uma grande pergunta: quem sou eu quando ninguém mais está olhando? Para Jung, a resposta a essa pergunta está na integração do nosso ser completo. Não apenas a parte que mostramos ao mundo, mas também nossas sombras, nossas feridas, nossas verdades mais profundas. Quando você para de fugir de si mesmo, quando ousa olhar sua vida com honestidade, algo muda. A necessidade de agradar desaparece. A urgência de se encaixar se dissolve. E pela primeira vez, você começa a se sentir livre. Nesse ponto, o mundo vai te testar. Situações do passado voltarão para ver se você realmente aprendeu a lição. Relações que você achava superadas baterão à sua porta novamente. Pessoas que antes te manipulavam tentarão fazer isso de novo. E é aqui que você saberá se realmente mudou. Não porque o mundo parece diferente, mas porque agora você responde de outra forma. Você não precisa mais se explicar, não sente mais a obrigação de convencer ninguém do seu valor. Entende que nem todas as conexões são para sempre, e que perder algumas pessoas não é uma tragédia, mas um ato de alinhamento. A energia que antes você gastava tentando ser suficiente para os outros, agora você investe em si mesmo. E isso, embora no início possa parecer estranho, é o maior ato de amor próprio que você pode realizar. Quando você se prioriza, começa a perceber padrões que antes ignorava. Entende que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas um espelho da sua própria consciência. Tudo o que você vê fora é um reflexo do que carrega dentro de si. Jung fala do princípio da projeção. O que nos incomoda nos outros, o que admiramos ou rejeitamos, é muitas vezes uma manifestação de aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos. Se você constantemente atrai relações onde se sente pouco valorizado, se sempre acaba em situações onde precisa se esforçar demais, pergunte-se: que parte de mim ainda acredita que não é suficiente? Porque a resposta não está no mundo externo, mas na relação que você tem consigo mesmo. Quando você faz esse trabalho interno, algo incrível acontece. A vida deixa de parecer uma luta. A ansiedade pelo futuro se dissolve porque você confia na sua capacidade de enfrentar qualquer circunstância a partir da sua verdade. As relações deixam de ser uma fonte de conflito e se tornam um espaço de crescimento mútuo. E, o mais importante, você recupera seu poder. Isso não significa que tudo será perfeito, que você nunca mais sentirá medo ou insegurança. Significa que agora você tem as ferramentas para não deixar que essas emoções te controlem.
Que em vez de agir a partir da carência, você começa a agir a partir da abundância. Que em vez de buscar amor desesperadamente, você percebe que o amor sempre esteve dentro de você. Jung nos ensinou que a vida não se trata de eliminar a dor, mas de aprender a integrá-la. Que a verdadeira cura não é escapar das nossas feridas, mas abraçá-las e dar-lhes um novo significado. Quando você se permite fazer isso, para de viver no passado, para de se preocupar com o futuro e começa a experimentar a única realidade que realmente importa, o presente. É aqui que a paz se encontra, não na ausência de problemas, mas na certeza de que, aconteça o que acontecer, você tem a capacidade de se sustentar. Não na aprovação dos outros, mas na confiança de que, no final do dia, você é suficiente como é. Esse é o presente de se priorizar. Você não só recupera sua energia, seu tempo e sua paz, mas também algo ainda mais valioso, sua autenticidade. Porque quando você decide deixar de ser o que o mundo espera de você e começa a ser quem realmente é, a cura emocional flui sem barreiras e a vida finalmente se torna o reflexo da sua própria verdade. Quando você finalmente decide se priorizar, percebe que grande parte do seu sofrimento não vinha do mundo externo, mas das histórias que você contava a si mesmo. Histórias que te fizeram acreditar que, para ser amado, você precisava se esforçar mais, que para ser aceito, precisava se adaptar, que para ser valorizado, tinha que provar constantemente sua utilidade. Mas, no momento em que começa a questionar essas crenças, você vê a verdade com clareza. Nunca foi sua responsabilidade carregar o que não te pertence. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo está repleto de padrões e crenças herdadas que muitas vezes não questionamos. Ideias sobre amor, sucesso, felicidade, lealdade, sacrifício. Tudo isso nos molda desde pequenos e, sem perceber, acabamos repetindo histórias que nem são nossas. Mas o despertar acontece quando você começa a se perguntar: por que acredito no que acredito? Por que continuo sustentando dinâmicas que me machucam? Por que sigo tolerando o intolerável? Esse questionamento é desconfortável porque nos força a ver que muitas das nossas escolhas não foram realmente nossas, mas o resultado do que nos ensinaram a aceitar como normal. Talvez você tenha crescido vendo seus pais se sacrificarem pelos outros sem receber nada em troca, e agora acredita que amor significa dar tudo, mesmo que custe sua paz. Talvez te tenham dito que, se não fosse produtivo, não tinha valor. E agora você sente culpa toda vez que se permite descansar. Ou talvez tenha aprendido que ser forte é aguentar, e por isso é tão difícil soltar, mesmo quando algo já não faz sentido. Mas aqui está a verdade. Você pode desaprender tudo o que te limitou. Pode escolher novos caminhos, novas crenças, novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Você não está condenado a repetir as mesmas histórias para sempre. Jung nos diz que o destino não é algo fixo, mas o resultado do que fazemos com nossa consciência. E quando você decide expandir sua consciência, sua realidade muda. Quando você se prioriza, percebe que o amor não deveria ser uma batalha. Que a paz não deveria ser um objetivo inalcançável. Que a felicidade não deveria depender de fatores externos. Que você não precisa provar seu valor, porque o simples fato de existir já é suficiente. E é aqui que a verdadeira transformação começa. As pessoas que antes tinham poder sobre você perdem o controle. As situações que antes te afetavam deixam de ter o mesmo peso. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se relaciona com ele. Você para de buscar ser compreendido por quem nunca tentou te entender. Para de se esforçar para se encaixar onde nunca foi bem recebido. Para de insistir em salvar o que claramente está destinado a ficar no passado. Isso é liberdade. Não a falsa liberdade de fazer o que quer sem consequências, mas a liberdade interna de saber que você não precisa de nada fora de si para se sentir completo.
a segurança de que pode estar sozinho sem se sentir vazio. A certeza de que, aconteça o que acontecer, você sempre estará bem porque finalmente aprendeu a estar consigo mesmo. Jung dizia que a individuação é o processo mais importante da nossa existência. É o caminho para a integração, para a totalidade. E embora esse caminho muitas vezes envolva dor, perda e solidão, é o único que pode nos levar a uma vida com sentido. Quando você começa a se priorizar, quando decide deixar para trás as versões antigas de si, que só existiam para agradar aos outros, a vida te recompensa de maneiras inesperadas. Pessoas novas entram na sua vida, oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a se manifestar e, acima de tudo, você experimenta uma paz que nunca sentiu antes, porque você parou de lutar consigo mesmo, parou de buscar fora o que sempre esteve dentro de você. É nesse ponto que muitos sentem que finalmente acordaram. Que a vida não se trata mais de sobreviver ou agradar, mas de experimentar, criar, sentir. De viver a partir de um lugar de autenticidade e não de medo. Mas o trabalho não termina aqui. A consciência é como um músculo. Precisa ser exercitada constantemente, porque a sociedade, a família, o ambiente continuarão tentando te puxar de volta para velhas dinâmicas. Continuarão tentando fazer você duvidar de si mesmo, fazer você sentir que está sendo egoísta por se escolher. Mas a diferença é que agora você conhece a verdade. Sabe que não há nada mais valioso que sua paz, que não há nada mais importante que seu bem-estar, e que no final do dia, as únicas decisões que realmente importam são as que te aproximam de você mesmo. O mundo muda quando você muda. As relações melhoram quando você melhora a relação consigo mesmo. As oportunidades chegam quando você para de agir a partir da carência e começa a agir a partir da plenitude. Jung nos diz que o inconsciente responde às nossas crenças mais profundas. E quando você realmente acredita que merece algo melhor, o universo se encarrega de te mostrar isso. E a pergunta é: você está pronto para ver? Está pronto para soltar tudo o que já não ressoa com você e se abrir à possibilidade de algo completamente novo? Não será fácil, mas te prometo que valerá a pena. Porque quando você finalmente decide se priorizar, a cura emocional flui sem barreiras e sua vida se torna o que sempre esteve destinada a ser. Um reflexo da sua própria verdade. Quando você começa a viver a partir da sua autenticidade, algo curioso acontece. As coisas que antes pareciam confusas ficam mais claras. As relações que antes te esgotavam se tornam insuportáveis. As situações que você tolerava sem questionar agora parecem pesadas. Isso não é coincidência, é crescimento. É o sinal de que você está evoluindo e de que já não pode continuar ignorando o que sua alma vem tentando te dizer há tanto tempo. Jung nos ensinou que a consciência não é estática, mas se expande à medida que ousamos olhar para dentro. E quando isso acontece, o mundo não pode continuar sendo o mesmo. Porque o que você vê fora é apenas um reflexo do que carrega dentro de si. Se dentro de você há clareza, fora também haverá. Se dentro de você há caos, é isso que você encontrará no exterior. Por isso, quando você se prioriza, começa a atrair experiências que estão em sintonia com sua nova energia. Você não precisa mais forçar conexões, não precisa mais implorar por amor, não precisa mais provar a ninguém que merece respeito. Tudo flui naturalmente porque você não está mais operando a partir da carência, mas da plenitude. Esse câmbio não acontece da noite para o dia. Haverá momentos em que você duvidará, em que a tentação de voltar ao velho será forte, em que sentirá que a solidão é pesada demais. Mas aqui está a verdadeira prova. Você vai se trair por medo de estar sozinho, ou vai sustentar sua autenticidade até que o que realmente te corresponde chegue até você. O inconsciente sempre nos testa. Não porque o universo queira nos punir, mas porque precisamos provar à nossa própria mente que estamos prontos para o próximo nível. Por isso, justo quando você começa a se priorizar,
É possível que pessoas do passado reapareçam, tentando te puxar de volta para velhas dinâmicas. É possível que a vida te coloque diante de situações que antes te custavam lidar. Não porque você esteja regredindo, mas porque precisa reafirmar que, dessa vez, você escolherá diferente. Quando você passa por esse teste, quando decide não voltar ao que te machucava, algo incrível acontece. Sua energia muda completamente. Você não está mais ancorado no medo, não está mais preso à necessidade de aprovação. Não está mais esperando que os outros validem seu caminho. E quando isso ocorre, o mundo responde de maneiras inesperadas. As oportunidades começam a surgir sem esforço. As pessoas que entram na sua vida o fazem com uma intenção diferente. A partir do respeito, da admiração, da autenticidade. Tudo o que antes parecia inalcançável começa a se concretizar. Não porque o mundo mudou, mas porque agora você acredita que merece isso. Aqui é onde muitos sentem que finalmente acordaram. Que todo o sofrimento que enfrentaram no passado tinha um propósito, levá-los até esse ponto. E, embora a dor nunca seja fácil, quando você olha para trás, percebe que cada queda, cada perda, cada rejeição foi na verdade uma libertação disfarçada. Jung nos lembra que o inconsciente não esquece, mas pode curar. As feridas do passado não desaparecem, mas podemos mudar a relação que temos com elas. Elas deixam de ser correntes que nos prendem e se tornam lembretes do quão longe chegamos. E quando você para de ver sua história como uma série de fracassos e começa a vê-la como um caminho de evolução, tudo muda. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Elas ficam presas no ressentimento, na nostalgia, na culpa. Continuam olhando para trás, desejando que as coisas tivessem sido diferentes. Mas o verdadeiro poder não está no que poderia ter sido, mas no que você pode construir a partir de agora. Quando você se prioriza, para de viver no passado. Não precisa mais justificar o que aconteceu, não precisa mais lamentar o que perdeu. Simplesmente aceita que tudo aconteceu como deveria e que cada experiência te preparou para ser a pessoa que você é hoje. E aqui é onde a vida se torna verdadeiramente fascinante. Porque quando você se liberta do peso do que foi, percebe que o futuro está inteiramente nas suas mãos. Que não há um destino fixo ao qual você está condenado, mas infinitas possibilidades esperando para serem exploradas. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa nova liberdade? Vai continuar repetindo as velhas histórias ou vai ousar escrever algo completamente novo? A maioria das pessoas escolhe o seguro. Prefere continuar no conhecido, mesmo que isso signifique abrir mão da felicidade. Mas aqueles que realmente ousam se priorizar, aqueles que decidem viver a partir da sua autenticidade, sem medo das consequências, descobrem que a vida tem muito mais a oferecer do que jamais imaginaram. Porque quando você se escolhe, o mundo também te escolhe. Quando você se valoriza, a vida responde te dando mais razões para isso. Quando você decide soltar o que não te serve, o que realmente é para você, encontra um caminho até você. Não é magia, não é sorte. É a lei natural da energia. É o reflexo do seu próprio crescimento. É o resultado inevitável de ter tomado a decisão mais importante de todas. A decisão de ser fiel a si mesmo. Quando você finalmente decide se priorizar, a vida toma um rumo completamente diferente. Você não se agarra mais ao que machuca, não tenta mais convencer ninguém a te valorizar, não vive mais na incerteza de ser ou não suficiente, porque no fundo do seu ser, você sabe que é. Não precisa buscar fora o que sempre esteve dentro de você, mas isso não significa que o caminho será sempre fácil. Haverá dias em que você duvidará, em que as feridas do passado tentarão falar mais alto que sua nova consciência. Momentos em que você se sentirá tentado a voltar ao velho só porque é familiar. Mas a diferença é que agora você conhece a verdade. Sabe que sua paz não tem preço, que seu bem-estar não é negociável, que seu valor não depende da opinião de ninguém.
e isso muda tudo. Jung nos ensinou que o propósito da vida não é a felicidade superficial, mas a plenitude. E a plenitude só é alcançada quando ousamos ser quem realmente somos, sem máscaras, sem medo, sem esperar validação. Trata-se de viver a partir da autenticidade, de abraçar nossas luzes e sombras, de aceitar que cada experiência, por mais difícil que tenha sido, fez parte da nossa evolução. Quando você chega a esse ponto, não busca mais aprovação, mas conexão. Não quer mais se encaixar, mas pertencer a um espaço onde possa ser você mesmo. E é aqui que a verdadeira magia acontece, porque quando você vive a partir da sua verdade, atrai as pessoas e as oportunidades que estão realmente alinhadas com você. Por isso, essa mensagem não termina aqui. Se essa reflexão ressoou com você, se em algum momento sentiu que essas palavras falaram diretamente à sua alma, é porque esse conhecimento não é só para você. Há muitas pessoas lá fora que também precisam ouvir isso, que estão presas em dinâmicas que as machucam, que seguem buscando fora o que só podem encontrar dentro de si mesmas. Esse é o momento de compartilhar essa mensagem com o mundo. Se você já se sentiu sozinho nesse processo, lembre-se de que há milhares de pessoas passando pelo mesmo. E cada palavra que você compartilha pode ser a luz que alguém precisa para despertar. Deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual parte dessa mensagem tocou algo dentro de você. Conte-me o que você está disposto a mudar, que relações ou hábitos decidiu soltar, ou simplesmente me diga como se sente depois de ouvir isso. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative o sininho para que essa mensagem continue chegando a mais pessoas. Cada vez que você interage com esse conteúdo, não só ajuda a levá-lo a mais pessoas, mas também se torna parte de um movimento de transformação e consciência. Porque o mundo precisa de mais pessoas que vivam a partir da sua autenticidade. Mais pessoas que ousem ser elas mesmas sem medo, que escolham a paz em vez do caos, que decidam se priorizar sem culpa. Se essa mensagem chegou até você, é porque você está pronto para dar o próximo passo. Compartilhe esse conteúdo, deixe seu comentário, inscreva-se e lembre-se sempre disso. Quando você se prioriza, a cura emocional flui sem barreiras e sua vida se torna o reflexo da sua própria verdade. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue se escolhendo, uma vez após outra.